Olá, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Ribeiro, da empresa Desenvolver-se Gestão de Pessoas e Gestão Educacional. Estamos aqui para darmos início ao 28º episódio da série Educação Emancipatória. Uma série que tem como principal objetivo fomentar reflexões acerca da educação no seu sentido mais genuíno. Então, pessoal, não é uma série para professores e para educadores. É uma série para toda a sociedade que se preocupa com um futuro melhor. E hoje nosso tema é Caminhos para a Educação Emancipatória em Ciências. E, para variar, teremos aí um convidado muito especial, o Lucas Pérez Guimarães, doutorando em Ensino de Ciências pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, mestre em Ensino de Ciências, graduado em Química, Ciências Biológicas e Licenciatura, é professor de Ciências da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e de Barra Mansa, articulador de ciências dessas prefeituras, Barra Mansa, atuando principalmente nos seguintes temas: História da ciência no ensino, experimentação e química no ensino fundamental. Essa é só uma parte dessa trajetória importante, bonita do Lucas, um professor muito querido, muito conhecido aqui na nossa região, na região sul-fluminense, pelo trabalho emancipatório que ele faz. Então, o Lucas já está aqui. Boa tarde Cláudia, boa tarde Benildo, boa tarde Paulo. Vamos receber o nosso convidado de hoje. Ele deve estar chegando, Lucas. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Numa época na qual vivemos, onde a ciência está sendo questionada, onde existe um número considerável, significativo de fake news, né, fazendo com que as pessoas se confundam acerca dos fenômenos científicos, acerca do que é ciência, do que não é ciência, do que é correto, do que devemos fazer, não devemos fazer, né? Vamos tomar vacina, não vamos tomar vacina, a vacina é válida, a vacina não é válida, qual vacina a gente vai tomar? Então, é um assunto assim muito importante, muito atual, de urgência, que o Lucas traz hoje aqui para a série Educação Emancipatória. Lucas acabou de chegar, seja bem-vindo, Lucas, eu já te apresentei. E vamos receber o Lucas. Lucas Pérez Guimarães. Oi, Lucas, boa tarde. Olá, boa tarde, Mônica. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço muitíssimo a sua presença. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, sempre trabalhando, produzindo, estudando, ensinando. E antes de você chegar, eu conversava aqui com o Benildo, com a Cláudia, com o Paulo, sobre a importância desse tema nos tempos atuais, não é, Lucas? Sim, com certeza. Quando a gente pensa em ciência, ela é um tema emergente, principalmente nesses tempos em que a gente vive. Cláudia, Essa querida, questão de toma vacina, não toma vacina, qual vacina que é melhor, qual é a válida. Assim, a vacina é só um recorte pequeno, né? Mas importante, do qual nós estamos passando, e principalmente no nosso país. Então, a nossa ciência é questionada, fake news em cima da ciência, que é invalidada, não, pelo menos querendo, né? Porque ela não vai ser invalidada. Mas aí uma corrente querendo invalidar a ciência. E aí, Lucas, a gente podia começar a nossa conversa falando sobre essa importância, a importância da educação em ciência emancipatória. com certeza. A gente muitas vezes, né, quando a gente pensa em ciência, a ciência muitas vezes é construída por poucos, dentro de uma torre de marfim distante, onde muitas vezes o diálogo acontece só entre os pares, só se conversa ciência com o cientista. Hoje, a gente vive num tempo
em que é necessário que todos saibam ciência. E quando eu digo hoje que a gente vive num tempo, eu não estou falando nem agora desse tempo de pandemia. Eu estou falando do que aconteceu, como, por exemplo, da explosão da bomba atômica, onde muitas vezes a gente espera que a ciência produza vida. Eu estou ansioso para que a ciência cure o câncer, e na verdade a ciência ela está por uma iniciativa do poder econômico, ela tá produzindo bomba, está produzindo morte. A sociedade ela precisa estar muito atenta à ciência. A sociedade ela precisa ter a ciência como recurso dela. A ciência precisa ser dela, não de meia dúzia, não do poder econômico. A ciência ela precisa ser para todos. E dentro dessa questão, a gente observa a importância do professor. O quanto o professor de ciências ele é relevante para que a ciência seja para todos. A ciência ela precisa começar já sendo para todos na escola. E aí na escola desde os primeiros momentos, desde a educação infantil, desde quando a criança ela já, vamos dizer assim, tem o primeiro contato com o mundo, a ciência precisa ser apresentada por ela. Não com conceitos muito complexos, não com um diálogo pouco relevante, mas com a situação principal de que nós temos da ciência, que eu diria que é a experimentação. A ciência, ela nos dá a oportunidade de experimentar. O experimentar nos leva à tentativa de acertar e à aceitação de errar. Muitas vezes isso não está presente dentro do nosso ensino básico e dentro da nossa vida, vamos dizer assim, né? Quando a E gente... não só do ensino de ciências, Lucas. O erro ele é evitado, ele não é valorizado, ele não é entendido como parte de um processo natural do aprendizado em todas as áreas, em todas as disciplinas. Sim, com certeza. Isso acaba podando muito a nossa criatividade. Porque se eu só sigo por um caminho, que se só esse caminho é uma coisa, vamos dizer assim, viável, e aí? E aí, todo o processo criativo, muitas vezes, que o outro, que o nosso, vamos dizer assim, colega tem diferente do meu, eu não consigo mais, vamos dizer, pensar. Eu não consigo mais entender. A gente lá, Legitimar, né? com certeza, a gente lá no SESC tem um momento legal que a Cláudia está lembrando aqui, que é o Laboratório Brincante. O Laboratório Brincante é algo muito bacana por conta de que ele se preocupa em fazer essa experimentação com crianças. As crianças, elas são protagonistas do processo de desenvolvimento científico, não um processo de desenvolvimento científico, vamos supor assim, as crianças vão desenvolver uma vacina. Não, não é isso. A nossa principal ideia é pensar o quanto a ciência, o quanto os conceitos, eles podem ser colocados para as crianças se sentirem parte. Muitas vezes a gente acha que a criança é o futuro, mas a criança não é só o futuro, a criança é o presente, um presente muito bem agradável, que ela pode já se posicionar frente às demandas científicas. A criança pode virar para o cientista hoje e dizer que cientista ela quer. Qual que é o cientista que ela quer? O que é a ciência para ela? A partir desse momento, a gente começa a observar... Essa pergunta, Lucas, eu ia fazer essa pergunta para você, porque eu acho que para a gente começar a conversar, né, e socializar esse tema, é importante lembrar as pessoas exatamente o que é ciência, porque as pessoas têm uma ideia do cientista, aquele cara lá de jalequinho no laboratório, com fumacinha. Então, é como se fazer ciência fosse alguma coisa separado, num momento separado da vida, e há esse distanciamento
entre os nossos fazeres, o nosso fazer, o nosso cotidiano, né, da vida diária. Então, parece que a ciência é alguma coisa à parte da nossa vida. Fala para gente, Lucas, o que é ciência? Eu entendo, ô Mônica, que assim, obviamente você tem uma comunidade científica que desenvolve processos dentro dos problemas da atualidade. Isso é Sim. complexo, isso é dinâmico, só que a gente precisa entender que a ciência ela nasce a partir de um processo de curiosidade. A curiosidade ela é inata à ciência, porque a partir do momento que eu sou curioso em alguma coisa, eu resolvo o problema. Eu vou buscar a resolução de um problema. E aí é a minha curiosidade, é a minha criatividade, é o meu pensamento criativo que vai fazer com que a ciência ela aconteça. E aí a gente precisa considerar que esses conceitos, o conhecimento, ele vai ser complexificado com a carreira acadêmica, com a carreira escolar. Mas eu entendo que qualquer um pode fazer ciência na medida em que eu tenho em mim uma curiosidade, eu tenho em mim um potencial heurístico de descoberta. E esse potencial heurístico de descoberta é como se fosse uma semente, uma carreira onde eu vou seguir. Nós precisamos pensar nisso, nós precisamos pensar que a ciência ela não tem uma comunidade fechada. A ciência ela é um recurso da sociedade. Todos precisam ser convidados a participar do processo de desenvolvimento científico da sociedade. E quando a gente pensa em vacina, a gente está pensando no seguinte: o tempo todo, desde quando o vírus chegou, a gente aguarda ansiosamente ou um remédio ou uma vacina. Nós estamos acostumados com o produto da ciência. E, na verdade, o convite que nós precisamos ter e fazer para a ciência se emancipar para a sociedade é que nós estejamos atentos ao processo de construção do conhecimento científico. O que a gente viu na produção das vacinas são processos. Hoje, quando a gente discute uma terceira dose, é um processo de construção do conhecimento em relação ao que a gente vê sobre as vacinas. Então, se você for considerar, pensei que 2 doses dava certo. Não, a gente está construindo isso ainda, como sociedade. Porque a partir do momento. Sim, a partir do momento onde há uma mudança genética no vírus, e essa mudança genética no vírus exige que o produto seja revisto. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Como que a gente pode repensar essa questão desses produtos, desses processos? O cientista, ele precisa ser alguém que esteja caminhando ao nosso lado dentro da sociedade. Porque muitas vezes, por conta de que a gente vê essas questões de filmes, ou até mesmo vê o personagem, a grande celebridade científica que é o Einstein, que ele colocou a língua para fora, mas não porque ele era maluco, é que ele estava cansado de ter paparazzi atrás dele, e para sacanear a foto do paparazzi, ele colocou a língua para fora. Mas o Einstein, ele é um cara que ele foi um ser humano também. O cientista, ele é um ser humano como todos nós. Mas eu posso dizer se o cientista está indo no caminho certo ou não? Pode. Mas com que base? Com que fatos? Com que argumentos? É bom a gente pensar de que a ciência é construída a partir de fatos e argumentos baseados na observação, na experimentação, na questão de você acertar, errar e aprender dentro desse processo. Exatamente. E aí, Lucas, nesse sentido, a importância de se rever esse currículo, né, do ensino de ciências na escola. Você não acha? Sim, é muito importante que o ensino de ciências ele não tem um fim em si mesmo. Muitas vezes a gente acha
que o ensino de ciências precisa ser um depósito de conceitos. Só que uma coisa era quando eu dava o conceito dentro da escola e só eu tinha isso na minha cabeça. Dmitry Mendeleev, que foi um químico que inventou a tabela periódica, organizou. Ele era russo, voltou para a Rússia depois de estudar um tempo na Alemanha, uma Rússia da época dos czares com fome, muita fome, e a Rússia tinha um livro. Quando a Rússia tinha um livro só, todo o conhecimento químico estava na cabeça do Mendeleev. Então você imagina o seguinte, quando ele entrava em sala, ninguém respirava. O cérebro dele tinha a química como um todo. Isso, a gente tem uma época onde os conceitos eram muito importantes. Com o Google, onde com um clique o conceito chega para mim, o que mais vale para a escola não é mais o ensino de conceitos. O que mais vale para a escola é principalmente o que o aluno faz com esse conceito. O que o aluno usa, como o aluno usa esse conceito. Como a sociedade está usando esse conceito. Como ela está criticando esse conceito. Como ela está pensando esse conceito. Então, vale muito que esse aluno ele entenda como esse conceito impacta na vida dele, para que ele seja capaz de participar de uma audiência pública, para que ele seja capaz de se posicionar como cidadão. A ciência... Para que ele seja capaz, Lucas, para ele seja capaz de discernir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. Isso, ele precisa construir o que é para ele uma opinião embasada. Ou se é uma opinião que ele só quer abraçar porque isso é mais confortável para ele. É o que a Tertuliano está colocando aqui, ó. Eu estou tentando ler. Você consegue ler o que ela colocou? O conhecimento está o tempo todo sendo construído e desconstruído. Nós, professores, precisamos estar abertos à construção de conhecimento junto aos nossos alunos. E desconstruir posturas e conhecimentos também. O que a gente chama de escuta, né? A gente precisa estar com essa escuta muito atenta e ter noção que o nosso currículo ele é sempre construído dentro da escola no chão. O currículo é vida. Como o currículo é vida, a gente pensa muito dentro dessa questão, é importante a gente dimensionar isso. Por quê? É o que a Cláudia está falando. A ciência ela precisa ter um uso social. Quando a sociedade enxergar o quanto a ciência tem uso para ela, nós poderemos entrar em um novo tempo, um tempo onde o conhecimento ele é mais valorizado. E aí... Exatamente. Aí, ó, a Ângela está falando, a Anne Ângela, o verdadeiro educar para emancipar. A emancipação vem dentro dessas questões, onde o conceito ele é usado de forma ativa, de forma valorosa e com significado para aqueles que o obtêm. Mas essa questão do currículo, quando você fala que o currículo é vivo, infelizmente a escolha desse currículo ela não é realizada pela comunidade, ela não é realizada no chão da escola, ouvindo os professores, ouvindo os alunos, né? Nós sabemos que esse currículo atende o poder dominante. Sim. Infelizmente. Sem dúvida, isso é algo que a gente precisa pensar também, fazer um paralelo do quanto a sociedade precisa assumir a escola, do quanto é importante o projeto político-pedagógico ele ser verdadeiramente construído, não ser apenas um documento com uma página engavetado. Então, quando um projeto político-pedagógico é verdadeiramente construído, é quando a comunidade escolar abraça a escola. Então, a escola ela precisa ser construída por todos. E a gente pode dimensionar que, querendo ou não, a nossa sociedade ela está sendo construída desde já dentro da escola. A gente precisa muito pensar nisso. A gente precisa pensar que muitas vezes a gente acha que a escola resolve tudo. Mas a escola não vai resolver tudo. Isso é uma visão muito romântica.
mas muita coisa boa começa dentro da escola. Então, nós podemos dizer que a escola pode ser pequenos laboratórios, não de cobaias, mas pequenos laboratórios, pequenos momentos, uma bolha dentro dessa sociedade tão cruel que a gente vive, onde a educação ela pode ser emancipatória, onde o conhecimento ele pode ser bem visto e que você pode ter uma noção bacana de que a sociedade pode ser diferente a partir da formação para a cidadania que nós, professores, desenvolvemos dentro da escola, principalmente na escola pública. Quando nós pensamos em escola pública, nós pensamos em uma escola relevante. Muitas vezes a gente acha que a escola pública ela não é tão boa quanto a privada, mas eu acho isso um grande engano, porque quando entra um filho de trabalhador informal, um invisível para o Estado, e a escola consegue colocar ele com uma carteira assinada, isso é um salto social muito maior do que um filho de médico que passa para a medicina. Então, Sim. a relevância da educação pública ela é imensa. Por isso, Lucas, que todas as vezes que eu começo aqui o episódio, eu sempre repito que essa série Educação Emancipatória não é uma série só para professores e para educadores. A minha intenção, e dos meus pares, como você, como a Cláudia, a Tertuliana, e todos que estão aqui conosco, a Angelan, é essa inquietação e fazer com que a sociedade traga para si essa questão da educação. A educação não tem que ser entregue na mão do professor, do diretor, dos educadores, e eu me preocupar com... Quando a sociedade entender que ela precisa se envolver, se comprometer, se engajar com a educação, tanto das crianças, dos meninos, das meninas, como a nossa própria educação, aí sim nós poderemos fortalecer essa rede, porque o que falta é esse entendimento. Nós vivemos num mundo cartesiano, onde o padre é responsável por liberar você do pecado, o professor é o responsável por ensinar para o meu filho, o médico é o único responsável por curar o meu filho, né? Deveríamos fazer isso de uma forma sistêmica, você não acha, Lucas? Sim, com certeza. Assim, nós vivemos num tempo onde o individualismo ele está muito exacerbado, onde as pessoas estão se tornando cada vez mais individuais. Esse individualismo ele está sendo cada vez mais, vamos dizer assim, nos prejudicando, principalmente quando a gente fala na degradação ambiental. E aí, essa questão sistêmica que você colocou, a gente pode discutir a degradação ambiental. O meio ambiente, ele anda sofrendo com essas posturas individuais nossas. E essas posturas individuais, elas sempre vai destruir o meio ambiente. Não adianta eu fazer coleta seletiva, eu economizar água, eu fazer isso tudo se isso não é uma postura sistêmica da sociedade. Isso, a gente pode traçar um paralelo com o que você falou perfeitamente, Mônica. Não adianta eu dar responsabilidades que precisam ser compartilhadas se todos nós devemos ser corresponsáveis pelo que acontece com todo mundo. Porque a gente precisa pensar o quanto é importante o outro para mim, o quanto é importante o saber do outro para que eu consiga me emancipar. Porque senão a gente cria atitudes hierárquicas dentro da nossa sociedade onde ninguém tem a ganhar com isso. Quando eu me julgo superior ao outro, eu estou desfazendo a oportunidade de aprender com o outro. E quando eu desfaço a oportunidade de aprender com o outro, eu me nego a crescer. E você me fez lembrar o nosso querido mestre Paulo Freire, né? Como que ensinar ciências, como ensinar ciências, considerando
os ensinamentos do Paulo Freire, já que você trouxe essa questão de aprender um com o outro? É muito importante o que o Paulo Freire coloca, né? E o que eu mais gosto em relação ao Paulo Freire é a escuta que ele tem para a sociedade e para com os alunos. É muito importante a gente dimensionar que o conceito científico ele precisa nascer a partir de um problema real dentro da comunidade escolar em que o professor vive. É muito importante que a gente entenda que a ciência ela precisa ter significado, assim como ele dizia dentro do processo de alfabetização. É muito Sim. importante que quando a gente vai ensinar ciência, nós articulemos ciência, tecnologia e sociedade, sem uma hierarquia, mas um ciclo que se retroalimenta. Esse ciclo que vai se retroalimentar é freiriano. É puramente Paulo Freire quando a gente articula as áreas de conhecimento, pelo menos dentro da minha visão. Quando a gente pensa que Paulo Freire, um grande educador brasileiro, precisa ser mais do que uma tela final de uma palestra com uma frase de impacto. Paulo Freire, ele precisa ser vivenciado. Ele precisa estar no chão da nossa sala de aula. Não adianta a gente só utilizar Paulo Freire com frases de efeito. A gente precisa pensar Paulo Freire dentro da nossa prática. Essas frases de efeito, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente utiliza elas, porque senão a gente tira ela de um contexto para usar como um pretexto. E muitas vezes a gente tem o cúmulo de observar as frases de Paulo Freire utilizando para oprimir. As frases de Paulo Freire utilizando para gerar cobrança, as frases de Paulo Freire utilizando para gerar culpa, quando na verdade não é nada disso que ele pensava, não é nada disso que ele queria. Então a gente precisa pensar o que Paulo Freire queria para não desgastar os seus próprios ensinamentos. Quando a gente começa a pensar que a gente utiliza essas... Eu gosto muito de uma frase, coloco essa frase na minha camiseta e não vejo o que significa essa frase, eu estou desgastando ela. E esse desgaste prejudica o autor. É o comportamento de massa que é de reprodução e não exatamente o caminho oposto do que nós estamos falando aqui sobre emancipação. Porque a emancipação é quando o sujeito ele tem uma capacidade de analisar, de discernir, de identificar, de ter uma análise crítica, né? E reconhecer no seu meio o que é bom para ele, o que não é, e não simplesmente porque está todo mundo falando, é bonito e eu vou fazer também. Com certeza. E aí, Lucas, qual a importância? Vamos lá, já que eu gosto muito de falar do Paulo Freire, infelizmente, você tem total razão. Os ensinamentos do Paulo Freire estão sendo muito deturpados, distorcidos, enoveados, por vários lados. Para aqueles que querem usar o Paulo Freire, tirar, como você falou, um recorte para interesse próprio e manipular algum comportamento, como alguns líderes religiosos fazem lá com o versículo da Bíblia, tira o versículo, tira do contexto para alcançar o seu interesse e manipular aquele grupo de pessoas. E, então, isso pode ser feito com qualquer autor, né? Mas, por outro lado, nós temos também aí um grupo grande de pessoas pensando, né, Paulo Freire de uma outra forma, né? Pensando Paulo Freire como um comunista, né? Mas sem inclusive entender o que é comunista e saber que nem existe mais isso. Que doido, né, Lucas? Então, assim, já que você gosta muito do Paulo Freire, e eu sei que você é um professor que tenta vivenciar os seus ensinamentos, fala um pouco aqui para mim, para os nossos interlocutores, né? Qual a importância do Paulo Freire para a escola? É muito legal a gente pensar que, nos dias atuais,
o Paulo Freire está sendo acusado ele está sendo responsabilizado de ser o autor do fracasso da educação brasileira. O método Paulo Freire que fez com que a educação brasileira fosse fracassada. Só que quem está dentro da escola sabe que não tem método Paulo Freire dentro da escola. O método Paulo Freire não tem. A verdade é essa, a gente precisa entender. E aí há uma volta para o tradicional. Eu quero que a escola volte para o tradicional. Mas que tradicional é esse? Palmatória? Ajoelhar no milho? Deixar de ter escola para todos? Porque a grande questão que a gente vive, e a gente tem que pensar, essa questão da educação brasileira não ser como a gente gostaria, a gente precisa pensar que na universalização do ensino, quando a escola se tornou para todos, muitas vezes os professores foram colocados dentro da sala de aula sem o devido preparo. Isso foi uma opção do nosso país, do nosso estado. Uma formação inicial menos elaborada e um investimento na formação continuada. Só que o que acontece? Isso faz com que muitas vezes essa formação continuada não aconteça do jeito que deveria. Aí agora, se a gente vai ver, em 2015, por exemplo, a gente tem uma mudança nas matrizes curriculares das licenciaturas, que foi muito positiva. A gente tem a valorização da carreira docente. E com o tempo, nós diz, eu queria que Paulo Freire fosse exatamente implementado. Que aí sim a gente teria o sucesso. A Cláudia até diz aqui, ó, Paulo Freire diz da importância do saber pela experiência feito, citando Camões. Isso aí. O Paulo Freire, ele pensa muito a escola, e eu entendo a importância da escola, dentro da importância do aluno. Então, o Paulo Freire, quando ele fala em emancipação, ele está falando de expandir o mundo desse aluno. E aí, a maior prova que a gente pode dizer que Paulo Freire não está dentro da escola hoje é quando a gente analisa a reforma do novo ensino médio, onde há uma poda dos conhecimentos e um maior abismo a ser construído entre a escola particular e a escola pública, onde a escola particular vai continuar podendo fazer o que faz e a escola pública vai ser tolhida, onde o que é obrigatório passou a ser matemática, português e inglês. O resto tudo é optativo. A chance de que uma escola de periferia tenha um itinerário formativo voltado para algo lá da comunidade, como, por exemplo, se eu tenho uma serralheria ou uma marcenaria do lado, todo mundo vai ser serralheiro ou marceneiro por conta da viabilidade, da logística. Não há nada de errado em ser serralheiro e marceneiro, só que eu acho que a escola precisa ser um lugar de construir pontes. A escola não pode ser um lugar de muros. Então, essa reforma do ensino médio que vem tolir as oportunidades dos alunos de seguirem é a maior menção que pode ser feita de que a educação brasileira não segue o caminho da emancipação. A educação brasileira segue um caminho que está muito relacionado a uma técnica, a um tecnicismo. Eu preciso que esse aluno saia da escola trabalhando. Eu preciso que esse aluno saia da escola produzindo. Eu não tenho aluno, eu não quero aluno criativo. Eu quero aluno consumidor. Porque eu preciso sustentar essa máquina selvagem. Que ele venha trabalhar de forma taylorista, fordista. Sim. Não precisa pensar, ele só precisa produzir. E mais, e mais, e mais, e mais. Com certeza. E aí a Cláudia até fala e a Sandrinha também coloca,
que é preciso valorizar os nossos, e é preciso mesmo. Existe muita coisa boa dentro da escola, e a escola precisa cada vez mais de política pública para se emancipar, não de reformas que vão tolir os nossos alunos. E a Cláudia diz um livro didático na educação infantil. Hoje, nós temos uma BNCC que coloca o livro didático na educação infantil, o que, vamos dizer assim, tolhe o processo criativo também, pode o processo criativo na educação infantil, que precisa ser mediado a partir das brincadeiras, e coloca o PNLD, que é uma máquina feroz, na mão das editoras, porque hoje as editoras brasileiras só vendem livro didático, e joga o PNLD para isso. Quando, na verdade, na infância, principalmente na primeira infância, onde a educação infantil está localizada, é impossível a gente determinar os caminhos que essa criança precisa seguir. Porque as realidades são diversas. E fica muito claro dentro da nossa realidade de pandemia o quanto as infâncias foi prejudicada. A infância foi muito prejudicada dentro do processo pandêmico. E como essa infância foi muito prejudicada dentro do processo pandêmico, você tem dentro de uma sala hoje da educação infantil, dentro de uma escola da educação infantil, diversidade. Muito legal, Cláudia. A Cláudia fala uma coisa muito bacana, que é em relação aos campos de experiência na educação infantil, que é muito legal a gente mencionar, que o campo de experiência da BNCC, eu não sei se a Cláudia concorda, mas eu acho eles muito bacanas, porque ele, diferente dos referenciais curriculares nacionais de educação infantil, que tinha eixos temáticos que se pareciam com disciplinas, eram muito iguais a disciplinas. Era natureza, era matemática, você via as disciplinas. No campo de experiência, a gente acabou com essas fronteiras que o Renkney dava, o que é muito positivo, o que é muito legal. Os campos de experiências da BNCC é, sim, um bom progresso quando a gente analisa o documento dos referenciais curriculares nacionais da educação infantil. E a Cláudia diz que é isso mesmo. São campos onde podemos ter liberdade de criação e exploração, porque não existe fronteira. A gente vai deixar de trabalhar a disciplina? Não, mas a gente não vai colocar a disciplina na caixa. As coisas, elas acontecem. É porque justamente uma das ideias de Paulo Freire, que as pessoas têm essa dificuldade de interpretar, de entender, né? Quando a gente fala disciplina, nós estamos falando em fragmentação. Porque Sim. você chega para a criança, bom, agora guardem o livro de português, porque nós vamos estudar ciências. Sim. Então, guarda na gaveta, esquece tudo que o professor e vamos estudar ciências. Aí acaba a aula de ciência, agora fechem o livro. O que está fazendo com outro livro aberto? Esse livro não é da minha matéria. Cadê o livro da minha matéria? Então, assim, desarticula os saberes, os conhecimentos, e assim vai adestrando a forma de pensar das crianças, né? E aí chega na universidade, Lucas, que eu sou professora universitária, não é muito diferente. Os universitários têm uma grande dificuldade de articular, e eu explico para eles. Olha, as disciplinas, elas são colocadas só por uma questão para otimizar o tempo, então você contrata um professor que tem aquele expertise, mas elas não estão dissociadas. A gente precisa o tempo todo, enquanto a gente está ouvindo, falando de um tema, de um determinado saber, articular o que ele tem a ver com o outro, o que o outro professor disse, a outra matéria. Mas a escola, que não é freiriana, não é, nós sabemos que não, nós que estamos na escola sabemos que não, podemos dizer que não é, ela faz essa fragmentação. E nessa fragmentação, o desenvolvimento do pensar das crianças acaba sendo fragmentado também, desarticulado.
e principalmente porque o mundo ele não é fragmentado. O mundo ele se interrelaciona. E a gente precisa entender que a especialidade não responde tudo. A gente vive num tempo que é diferente da época do positivismo, que a gente tinha essa questão de disciplinarização e de especialização de uma forma muito mais clara. Tanto que, se você for perceber, o sucesso da escola ele está muito mais relacionado na educação infantil e nos anos iniciais, onde essa disciplinarização, essa fragmentação, ela não é clara, ela não acontece. Aí você começa a ver a potência da escola. As crianças gostam de ir, os momentos são agradáveis, a gente não esquece, a gente vive a escola de forma diferenciada quando essa fragmentação não acontece. Com o tempo, onde a especialização vai acontecendo, você tem um número maior de professores, você perde o vínculo, você perde o afeto, as crianças começam a ser tratadas numericamente, as crianças elas começam a ser tratadas quantitativamente, e cada vez mais a gente observa um mundo que não aguenta mais isso, onde você vê uma explosão de transtornos de saúde mental nesses adolescentes que estão chegando nessa hora da escola. Então, é uma hora da escola mudar pelo bem dos seus alunos. É a hora da escola se emancipar, porque vai ser muito necessário isso para, não porque é bonito, mas é pela sobrevivência desses adolescentes. Você falou uma coisa muito legal, Lucas. Às vezes a gente recebe crítica, né, das pessoas. Vocês gostam de falar bonito, vocês gostam de ideologia, mas na verdade a gente precisa trabalhar para comer. Mas a gente não está falando que a gente não precisa trabalhar. A gente não está falando que a gente não tem fome, pelo contrário, a gente está falando de diminuir a desigualdade, da redistribuição de renda. É disso que a gente está falando? Então, quando a gente fala de emancipação, parece que a gente está carregando assim, uma bandeira ideológica distante da realidade, que não condiz com a realidade. Lucas, qual a sua visão sobre emancipação? O que é um sujeito emancipado? Qual é o processo dessa emancipação que não é nada além, sabe, distante? Nós não estamos falando de uma coisa bonita, distante, por ideologia, porque a gente escolheu isso para falar. Nós estamos aqui, eu, você, Cláudia, Tertuliana, Angelã, Benildo e todas as outras pessoas que estão aqui, porque nós não aguentamos mais, porque nos incomodamos, porque nos angustiamos com a desigualdade, com essa hierarquização do poder, do conhecimento, do financeiro, do dinheiro. Então, Lucas, na sua leitura, na sua visão, o que é verdadeiramente se emancipar e como que a educação poderia fazer isso? Assim, falando assim da prática, né? Eu penso que o tempo todo a gente precisa buscar algo que é a justiça social. A justiça social, ela não é só bem financeiro. Eu, de vez em quando, penso que a gente usa muito essa questão de bem financeiro. Olha, justiça social é você dar recurso financeiro para alguém que não tem. É também, mas ela é muito mais do que isso. Então, se você for perceber, cada vez mais esse individualismo faz com que quem tem recurso financeiro fique dentro de uma bolha. Isso faz com que essa pessoa não tenha experiências adequadas, como, por exemplo, pelo outro. Com a diminuição da desigualdade, com a diminuição dessa questão de que a gente vê da fome, e principalmente com a busca da justiça social, nós vamos ter mais a aproximação entre nós, a aproximação entre as pessoas. Essa aproximação entre pessoas faz com que nós tenhamos a oportunidade de conviver com o diferente. A convivência com o diferente faz com que a gente se emancipe. A melhor coisa que se tem dentro da escola
é a gente entender que a nossa sala de aula inteira é diferente, cada aluno é um mundo. Aí o professor diz assim, nossa, mas eu tenho 40. Verdade, você tem 40, não devia ter. A gente precisa ter uma luta de classe para que esse número seja diminuído dentro de sala. Mas isso não deixa de ter que cada aluno é um mundo, que cada um aprende de uma forma, que não existe sala de aula homogênea, que não existe a turma, existem indivíduos naquela turma. E a turma começa a ser uma turma boa quando os indivíduos começam a se auxiliar mutuamente. A turma, ela só é turma quando há uma busca da desigualdade entre os saberes. Eu começo a me ajudar tanto que a desigualdade entre os saberes, ela vai ter um momento que vai acabar. Porque se eu sou bom em certa área, eu ajudo o outro que não é. Eu troco saber. Eu troco bem, um É bem o que eu comportamento tenho, que eu colaborativo, conhecimento. né, Lucas? Sem dúvida Colaborativo. nenhuma. Colaboração e reflexão, elas precisam ser a base dentro da nossa prática pedagógica. E quando isso acontece dentro da nossa prática pedagógica, todo problema que eu tenho na minha sala de aula, ele acaba sendo discutido de forma mais ampla e eu tenho principalmente a chance de resolvê-lo. Muitas vezes eu não consigo resolver porque eu estou isolado dentro da sala de aula. Eu pedi para um professor se emancipar sem que ele me conte esse caminho é muito cruel. Então, a gente precisa sempre pensar e aí eu vou voltar para a ciência, Mônica, que a ciência é uma Sim. construção humana e coletiva. E a gente sempre precisa pensar que o saber que acontece dentro de uma sala de aula é uma construção humana e coletiva. É quando o professor internaliza que mais importante do que o conteúdo, como você falou, né? O conteúdo ele está disponível, mas mais importante do que dar o conteúdo. Eu preciso terminar o livro. Eu preciso terminar porque você vê que o caminho que a preocupação, o foco, até porque tem uma cobrança do coordenador, que tem uma cobrança da direção, que tem uma cobrança da supervisão, que tem uma cobrança da sociedade. Porque aquele pai vai lá assim, mas o professor não está dando o livro que eu comprei, por quê? Ele não vai dar o livro todo, não? Está faltando 5 páginas no final do ano, absurdo, ele tem que ir até a última página. Então é uma falta de compreensão de toda a sociedade que o livro é só um instrumento. Ele não é o fim. E o que o mais importante é o processo de aprendizagem. Então, se eu venho para o meu planejamento, o Paulo Freire falava sobre isso, né? Eu trouxe um planejamento para a minha sala de aula, mas a demanda foi outra naquele dia. Eu posso ter essa flexibilidade, me sentir confortável e não ficar presa ao que eu trouxe para ouvir e refazer o caminho da construção do conhecimento de acordo com a demanda que chegou ali para mim naquela hora. Eu penso sim e concordo plenamente com você. E principalmente, Mônica, a gente precisa superar essas expectativas que se tem, como você citou aí, de cumprir livro, de cumprir uma lista de conteúdos, com um planejamento pedagógico que seja transparente. É abrir a nossa sala de aula e dizer o que está acontecendo. Dizer, olha, eu não cumpri mesmo, mas por quê? O que você fez? Você ficou à toa? Não fiquei à toa. Eu segui esse caminho. Tive esse resultado. É importante a gente pensar nisso. Como esse livro aqui que eu trouxe para te mostrar, do Paulo Freire, junto com o Miles Horton, o caminho se faz muito caminhando. Legal. Né? O caminho se faz caminhando, não está pronto. É o que você falou, ciências. Aliás, ciências é isso, né, Lucas? É entender que nada está pronto, né? Que nós estamos o tempo todo em construção. E aí, Lucas, está quase terminando o nosso horário. Pergunta que não quer calar. Como garantir
a ciência para toda a sociedade? Sem dúvida nenhuma, é através da escola. Tudo precisa começar dentro da escola. O professor de ciências precisa ser protagonista dentro desse processo. E aquele professor que tem a especialidade dentro da ciência, ele precisa sim comunicar com toda a escola. A escola, ela precisa ser dentro da... Precisa estar desde... A ciência precisa estar desde a educação infantil. A Cláudia conhece bem o Tonucci, que é ele fala de cidade para todos. E aí ele diz assim, quando a cidade for para o mais novo, ela será para todos. Aí eu pego carona nessa fala dele e digo assim, quando a ciência for para o mais novo, ela será para todos. Então, eu vejo muito que a ciência precisa ser construída dentro da escola. Eu vejo muito que a ciência começa a ser para todos dentro da escola. Qual o caminho para que nós, educadores, sociedade, né, para diminuir essa distância entre, né, a ciência e a sociedade, a comunidade, esse distanciamento, né, que a gente vê, essa coisa que ficou assim, não, você não é cientista, você não entende, você não é acadêmico, fica aí quietinho, só recebendo o que eu estou te dando. Na sua opinião, qual o caminho? Sem dúvida nenhuma, colocar a ciência como sendo algo possível de ser discutido pela sociedade. Colocar a comunidade científica em posição de escuta, em posição de como esse conhecimento que está saindo de lá está chegando dentro da sociedade. É importante a gente dimensionar isso. É importante também que a comunidade científica esteja aberta para a sociedade. E com certeza absoluta são poucos que não estão. Todos, a maioria, né, da academia, ela está aberta para a discussão da sociedade. E sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter claro que o maior investidor de ciência do nosso país é a União, é o Estado brasileiro. E quem é o Estado brasileiro? Não é quem ocupa a cadeira da presidência. Quem é o Estado brasileiro somos nós. Nós estamos investindo em ciência. São os nossos impostos, os nossos recursos que faz com que faz com que aconteça ciência. Eu acredito que perfeito, muito bem lembrado, Lucas, você falar que nós somos, né, o Estado. Nós somos. Talvez esse aí, Lucas, seja um bom caminho quando cada um de nós na sociedade se apropriar desse lugar, entender da sua corresponsabilidade nessa construção, né? Nessa construção do saber, da ciência, nessa responsabilização, mudar de lugar. Eu vejo que nós temos o comportamento, no geral, que eu estou aqui, eu pago imposto, eu vou lá e cumpro o meu dever em votar e pronto, acabou. Então, o outro que eu votei, que eu deleguei o poder para ele tem obrigação de fazer tudo e eu só cobro quando eu precisar de cobrar. Talvez o caminho seja esse. Quando cada um de nós nos apropriarmos desse outro lugar, esse outro lugar que eu, você e cada um de nós somos o Estado. E a gente a gente não se apropria, a gente não internaliza isso, que nós somos o Estado. A gente ou fica no lugar de vítima ou reclama. Toda a razão, Mônica, isso aí. Talvez esse seja um bom caminho para a gente caminhar caminhando, né? Caminhar caminhando. E se emancipar, né? Cada vez mais. Lucas, foi ótimo conversar com você. Ganhou mais uma admiradora, porque a Tertuliana fala muito bem de você, a Cláudia Tona fala muito bem de você, a Tertuliana está aqui também, ó, falando aqui o ser humano destruindo seu meio, seu meio ambiente. Deixa eu ver. O ser humano destruindo seu meio ambiente se autodestrói. Exatamente. Não se sentir, é isso que a gente está falando, né, Tertuliana? Do mesmo jeito que nós fazemos parte desse estado, nós fazemos parte da natureza. Nós não estamos à parte.
A gente se sente a parte da natureza, a gente se sente a parte do Estado governamental e ficamos como seres passivos, Sem dúvida. só esperando, né? E aí a gente precisa tomar um outro lugar, agir, cada um encontrando a sua forma de agir, né? No caso seu, Lucas, né? A sua forma como professor, existe forma mais poderosa? Não existe, né? Lucas, para a gente terminar, o que é a escola do futuro para você? É uma escola em que a sociedade tome conta dela. Uma escola em que a sociedade participe dela. Uma escola em que a sociedade se encontre nela. Uma escola que a sociedade tem espaço nela. A escola foi feita justamente para que as pessoas se acostumassem com a vida da indústria, né? Mas eu acho que a gente precisa mudar isso. A gente precisa pensar a escola como um espaço colaborativo e reflexivo e convidativo para a sociedade. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Tertuliana, Cláudio, Gelan, Sandrinha, Benildo, Paulo, todos que estavam conosco, os que vão nos assistir. A hora passou e a gente nem sentiu. Foi muito bom conversar com você. E que venham outros encontros, outras conversas. Acho que eu estou pensando aqui em fazer uma mesa, você, a Tertuliana, Cláudia, Monique. Olha que mesa fantástica que vai ficar. Viu? Obrigada, Lucas. Gente, muito obrigada. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus pares, com o número de pessoas que vocês puderem, porque o que a gente está fazendo aqui, como eu sempre digo, é semeando. E a gente essas sementes só podem dar frutos se a gente regar, né? Se a gente regar, preparar o terreno. Então, não vamos deixar que essa fala tão importante, tão sábia, tão amorosa do Lucas fique aí só no Instagram. Vamos compartilhar. E sábado que vem temos mais. Você já está convidado, Lucas. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Beijos no seu coração. Tchau. Boa tarde.